Pessoal, boa noite. Hoje eu vou falar sobre a Revolução Francesa, uma das principais revoluções que ocorreram na história. A Revolução Francesa é um nome dado a um ciclo revolucionário que aconteceu na França entre 1789 e 1799, que marcou o fim do absolutismo nesse país, ou seja, marcou o fim do poder que era somente do rei naquela época. Essa revolução, além de seu caráter burguês, teve grande participação popular e atingiu um alto grau de radicalismo, uma vez que a situação do povo francês era precária em virtude da crise que o país enfrentava naquela época. A Revolução Francesa foi um marco na história da humanidade, porque inaugurou um processo que levou à universalização dos direitos sociais e das liberdades individuais. A partir da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Essa revolução também abriu caminho para a consolidação de um sistema republicano, pautado pela representatividade popular, hoje chamado de democracia representativa. A Revolução Francesa só foi possível graças à popularização dos ideais do iluminismo, que naquela época eram vários pensadores que tinham várias ideias e que o povo abraçou as ideias dele. A Revolução Francesa foi resultado da crise política, econômica e social que a França enfrentou no final do século XVIII. Essa crise marcou o fim da monarquia absolutista que existia na França há séculos e da antiga ordem de privilégios que constituía o antigo regime francês. Nessa época, a França era governada por Luís XVI e a sociedade era dividida em classes sociais, conhecida como estados. O primeiro estado era o clero, que era a igreja, os padres, os anciões. Segundo estado, a nobreza, o rei, a rainha. O terceiro estado, o povo, que era o restante do povo, que não tinha um privilégio, que eram os comerciantes, os camponeses, essas pessoas. A sociedade francesa era bem definida, um grupo que possuía uma série de privilégios, como eu acabei de falar, em detrimento do restante do país. É importante observar que o terceiro estado era uma classe extremamente heterogênea, formada por grupos distintos, como a burguesia e o campesinato. De toda forma, a sociedade francesa era marcada por uma desigualdade extrema, uma vez que a nobreza e o clero gozavam de privilégios, como a inserção de determinados tributos e o direito de cobrar impostos por suas terras. Essa desigualdade social era a raiz da crise enfrentada pela França no século XVIII. A França desse período começou a sofrer as consequências do seu atraso econômico em relação às consequências das mudanças que estavam acontecendo no mundo em decorrência do avanço do capitalismo. As tentativas de reforma que haviam sido cogitadas na segunda metade do século XVIII fracassaram, porque a nobreza e o clero impunhavam forte resistência a qualquer medida que resultasse na perda de seus privilégios. Além do atraso ao avanço do capitalismo, principalmente em comparação com a Inglaterra, havia também os gastos elevados e desnecessários do governo francês nessa época. Um grande exemplo foi o envolvimento da França na Revolução Americana, o que causou um grande impacto na economia francesa. Nesse caso, a Revolução Americana, a Inglaterra estava lutando contra os Estados Unidos e os Estados Unidos estavam lutando pela sua independência. E a França mandou tropa, mandou dinheiro, mandou soldados, mandou vários suprimentos para lá. E com isso a crise aumentou mais ainda. O resultado foi uma crise econômica duríssima, que impactou diretamente as relações sociais, pois a nobreza intensificou a exploração sobre o povo, principalmente sobre o campesinato e a classe média francesa. Isso aconteceu em decorrência da ocupação de cargos governamentais pela nobreza. Até então, esses cargos eram destinados à classe média e do aumento dos impostos cobrados dos camponeses. Esse aumento de tributos foi extremamente pesado, pois grande parte dos camponeses não possuía terras. Assim, foram obrigados a ceder uma parcela de cada vez da sua renda maior, que era utilizada basicamente para a própria subsistência. Dessa forma, a situação do campesinato, ou seja, dos camponeses, nos 20 anos que aconteceram, a Revolução Francesa agravou-se
consideravelmente. Segundo o historiador Hobsbawm, o Estado francês gastava cerca de 20% a mais do que deveria. Usava 50% do seu orçamento para pagar dívidas, e a inflação crescia rapidamente. Tamanha crise econômica demandava reformas, mas, como mencionado, nobreza e clero não estavam dispostos a abrir mão de seus privilégios, que eram muitos naquela época. Em 1788, as colheitas na França haviam sido ruins, o que aumentou consideravelmente o custo de vida tanto no campo quanto nas cidades. Logo em 1789, a França se encontrava em estado avançado de convulsão social. O efeito disso foi a crise instalada nesse momento, empurrou as pessoas para a rebelião e para o banditismo. Para contornar esse cenário, os Estados Gerais foram convocados. O que eram os Estados Gerais? Os Estados Gerais eram uma espécie de assembleia que surgiu na França medieval e que era convocada em momentos de crise. A última convocação tinha sido feita em 1614. O povo francês via nessa assembleia uma forma de obter soluções para a situação do país. Para entender essa esperança popular, é importante saber como os Estados Gerais funcionavam. Os Estados Gerais reuniam representantes dos 3 estados que formavam a sociedade francesa. As soluções debatidas nesse conselho eram determinadas a partir de votação, que era realizado por estado, e não por indivíduo. Sendo assim, nobreza e clero sempre se uniam para derrotar o terceiro estado, que era composto do restante da população, camponeses, essas pessoas. O grande problema é que naquele momento os representantes do terceiro estado começaram a exigir que o voto fosse individual, porque senão eles nunca iam ganhar uma assembleia, né? Que possibilitaria que as propostas da burguesia, grupo que representava o povo no conselho, fossem aprovadas. A proposição do terceiro estado por voto individual foi rejeitada, o que o motivou a criar uma Assembleia Nacional Constituinte. Todo esse contexto fez com que o povo colocasse suas esperanças nos representantes do terceiro estado. Assim, o apoio popular foi a chave do sucesso nas ações da Assembleia Nacional Constituinte. A população, já insatisfeita, enfureceu-se quando o rei mostrou-se ao contrário da Constituição, que estava sendo elaborada, e ordenou o fechamento da Constituinte. Assim, em 14 de julho de 1789, a população parisiense, conhecida como sans-culottes, rebelou-se e atacou a Bastilha, prisão onde eram enviados os opositores do absolutismo francês e símbolo do antigo regime. A queda da Bastilha, nome pelo qual foi conhecida a tomada da prisão pela população parisiense, marcou o início da Revolução Francesa e espalhou o fervor revolucionário pelo país. Ou seja, naquela época tinha muitas pessoas revoltadas, né? Eles começaram a se armar, só que faltava uma coisa, a pólvora. E a pólvora de toda a França estava na Bastilha. Foi então que eles foram invadir a Bastilha e destruíram ela. Depois que roubaram toda a pólvora, eles destruíram a Bastilha. Algumas etapas da Revolução Francesa. A partir da queda da Bastilha, o processo revolucionário francês estendeu-se por 10 anos e só foi finalizado com o golpe de 18 de Brumário, organizado por Napoleão Bonaparte. Toda a extensão do processo revolucionário francês é organizada em 3 fases: a Assembleia Nacional Constituinte e a Assembleia Legislativa, a Convenção e o Diretório. A Assembleia Constituinte e Legislativa. Em 14 de agosto de 1789, os representantes da Assembleia Nacional Constituinte aboliram os privilégios feudais na França. Esse é o período inicial da Revolução Francesa e corresponde aos anos em que os constituintes redigiram uma constituição para a França, e ao período da Assembleia Legislativa. Como mencionado, a queda da Bastilha fez com que se espalhasse o processo revolucionário por todo o país. Os camponeses, temerosos de que a aristocracia reagisse e deixasse-os sem alimentos, partiram para o ataque.
Essa investida, conhecida como Grande Medo, aconteceu entre julho e agosto de 1789 e foi marcada por ataques e saqueamentos contra propriedades de aristocratas e muitas vezes pelo assassinato dos donos desses locais. Os camponeses lutavam pelo fim de alguns impostos e exigiam que fosse garantido a eles o maior acesso dos alimentos. A fome era um problema grave entre o campesinato. Com a radicalização do povo nesse contexto, uma série de mudanças aconteceu na França. Os privilégios feudais foram abolidos no começo de agosto e no fim desse mês foi anunciada a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, talvez o documento mais importante de toda a Revolução Francesa. Esse documento determinava teoricamente que todos os homens eram iguais perante a lei. E esse pensamento veio também em conta dos iluministas. Essa era uma das filosofias deles, que todos fossem iguais perante a lei. O próprio rei Luís XVI tentou fugir da França em 1791, mas foi conhecido quando se aproximava da fronteira com a Bélgica. Depois de recuperado, foi reconduzido ao Palácio de Tuileries, localizado em Paris. Esse era o local onde o rei morava desde 1789, quando os revolucionários obrigaram a abandonar Versalhes. Ou seja, nessa época em que o povo estava sofrendo de fome, tudo em Paris, que era a capital, o rei estava no seu palácio em Versalhes, agindo e vivendo como se nada tivesse acontecido. Então o povo se revoltou depois da queda da Bastilha, se dirigiu até Versalhes, forçou o rei a morar em Paris para que ele ficasse mais perto do povo e tentasse ajudar de alguma forma, né? Coisa que não aconteceu. Aí ele tentou fugir e foi recuperado de novo. E quando ele fugiu, o povo tratou ele como um traidor da pátria, porque o país vivia um caos e ele quis fugir do país. As tentativas de barrar a radicalização da Revolução tornaram-se claras quando foi promulgada a nova Constituição Francesa em 1791. Ela transformou a França em uma monarquia constitucional e frustrou aqueles que esperavam que a França seria uma república com ampla democracia. Com isso, a Assembleia Nacional Constituinte transformou-se em Assembleia Legislativa. Consolidaram-se então os dois grandes grupos políticos que marcaram a Revolução Francesa, girondinos e jacobinos. Esses grupos possuíam visões radicalmente diferentes em relação à condução do processo revolucionário, ou seja, um era de direita e outro era da esquerda. Os girondinos entendiam que as mudanças deveriam ser contidas, já os jacobinos achavam que essas mudanças deveriam ser mais radicalizadas. A Convenção. Maximilien Robespierre, líder dos jacobinos e grande nome do terror, foi guilhotinado a mando dos girondinos. Com a inauguração da República na França, a Assembleia Legislativa foi substituída pela Convenção, inaugurada em setembro de 1792. Os membros da Convenção foram determinados por sufrágio universal masculino. Com isso, o rei Luís deixou de ser rei da França e um novo debate surgiu, a execução do rei. Enquanto os girondinos exigiam que Luís XVI fosse exilado, os jacobinos exigiam sua execução. O destino do rei foi selado quando foram descobertas evidências que associavam-no ao esforço contra-revolucionário realizado no exterior. Assim, o rei foi executado em janeiro de 1793. A república liderada por jacobinos ficou marcada por conseguir estabilizar a situação do país e colocar a guerra e as massas populares sob controle. Apesar disso, a guerra agravou-se depois da execução do rei. Com a lei dos suspeitos, os jacobinos começaram a perseguir todos aqueles que eram considerados inimigos da revolução. Os suspeitos eram julgados e se condenados, guilhotinados. A fase do terror foi responsável por 17 mil mortes em cerca de 14 meses. Em 1795, a convenção foi substituída pelo diretório. O diretório. Com a derrocada jacobina, os girondinos e a alta burguesia francesa redigiram uma constituição para a França, uma nova, no caso, e restauraram algumas medidas, como o voto censitário. Foi um período autoritário no qual o exército francês foi utilizado para várias vezes reprimir o povo. Além disso, houve
resistência às tentativas de golpe por parte dos jacobinos e monarquistas. A instabilidade que a França vivia fez com que a alta burguesia francesa defendesse esse autoritarismo, pois as massas estavam insatisfeitas, a economia estava ruim e a guerra ameaçava o país. Por isso passaram a defender a implantação de uma ditadura no país, sob o governo de uma figura forte, autoritária. Dessa forma nasceu o apoio a Napoleão Bonaparte, general famoso por liderar os exércitos franceses na luta contra coalizões internacionais. Naquela época a França estava vivendo um momento de crise e os países viram que ela estava enfraquecida e tentaram invadir. E Napoleão era um general que ele fez parte, né, dessas guerras que aconteceram na França. E como ele teve êxito, porque não conseguiram invadir a França, nasceu um apoio para ele, um apoio ditatorial. O resultado disso foi a organização de um golpe por Napoleão, que em 1799 tomou o poder da França em um evento conhecido como o Golpe de 18 de Brumário. Iniciou-se então o período napoleônico. As consequências, né? Os 10 anos da Revolução Francesa geraram diversas consequências para a França e para o mundo. Algumas consequências em destaque foram essas: o fim de privilégios de classe na França, fim de qualquer resquício do feudalismo no país e o início da consolidação do capitalismo. Início do processo de queda do absolutismo na Europa e na França. Como eu falei, né, no começo, a Revolução Francesa foi uma das revoluções que candearam várias outras. E ela foi a pioneira que aboliu o absolutismo, ou seja, o poder que era somente do rei. Inspiração para movimentos de independência no continente americano. Popularização da república como forma de governo. Separação entre os poderes. Imposição das liberdades individuais, que tornavam os homens iguais perante a lei. Bom, pessoal, então a gente considera o fim da Revolução Francesa a partir de 1799, quando Napoleão Bonaparte tomou o poder. Depois disso, várias outras coisas que aconteceram durante a Revolução voltaram a acontecer. Só que o fim da Revolução é considerado a partir desse ato dele.